Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está transformando profundamente a prática do direito, que é justamente a aplicação da inteligência artificial, sobretudo na advocacia. Então, antes de mais nada, vamos nos apresentar. Pedro, pode começar se apresentando, por gentileza, para a gente conhecer um pouquinho sobre você? Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma grande honra estar aqui nesse 12 de junho, Dia dos Namorados, e estamos aqui por amor à ciência, por amor ao empreendedorismo, amor ao conhecimento, né? E grande honra estar aqui com vocês. Então, eu sou o Pedro Machado de Melo Romano, eu sou advogado, né? Eu também sou especialista em direito criminal, especialista em direito civil, sou mestre em sociologia e doutor em sociologia. Eu sou gerente jurídico num escritório de advocacia em Belo Horizonte, atualmente. Tenho uma formação pequena em análise de dados também, que eu aprendi na academia. Estamos aqui, aprendendo nessa revolução que a gente está vivendo, né? Porque o que a gente está vivendo é algo sem precedente. E a advocacia tá se transformando de uma maneira que eu nunca vi. Eu tenho 15 anos de advocacia, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Então, é isso, pessoal. Passo a palavra, Jennifer, novamente. Perfeito, Pedro. Bom, eu sou a Jennifer Matos, eu sou de Curitiba, estou passando bastante frio hoje. Eu sou advogada, especialista em direito digital e eu também sou sócia de um escritório de advocacia que é o Prado e Matos. É um escritório focado em direito digital, negócios digitais e inovadores. Nós oferecemos proteção jurídica para startups, infoprodutores, influenciadores digitais e criadores de conteúdo. No nosso escritório, nós ajudamos essas empresas a crescerem com segurança, prevenindo os riscos jurídicos, envolvendo essa operação inovadora, diferente, né, que voltada geralmente para a internet. Estruturamos contratos estratégicos, nós protegemos a propriedade intelectual, registro de marca, direito autoral, software, e nós garantimos, em geral, a conformidade dessas empresas com as legislações que regem esse ambiente digital, como LGPD e o Marco Civil da Internet. Bom, então, dando início ao tema de hoje, a inteligência artificial, ela se faz cada vez mais presente na rotina dos operadores de direito. Estima-se, né, já alguns estudos, apesar do tema ser bastante novo ainda, que mais de 50% dos operadores de direito, dos profissionais do direito, da advocacia, então servidores, pessoas da iniciativa privada, já utilizam a inteligência artificial nas suas rotinas. É possível automatizar mais de 20% de escritórios de advocacia com a inteligência artificial. Acredito que esses dados podem ser até maiores, né, conforme a inteligência artificial vai evoluindo. E mais de 60% dos advogados, eles acreditam que a inteligência artificial vai ser essencial para a prática do direito nos próximos 5 anos. Então, é nesse cenário que a gente está vislumbrando que, de fato, a gente pensou para conversar sobre esse tema em três partes. A primeira parte, falar um pouquinho sobre a aplicação consultiva. Segunda parte, na aplicação contenciosa. E na terceira parte, falar um pouquinho sobre marketing jurídico. Então, vamos lá começar com o consultivo, onde a inteligência artificial ela pode ser aliada em diferentes formas. Só que para a gente nichar um pouquinho na nossa conversa, eu selecionei um tema que é a estruturação e a redação de documentos jurídicos, sobretudo os contratos. E nesse contexto que a gente precisa falar de um tema muito interessante também, que é o legal design aplicado ao direito. Quantas vezes você já leu um contrato, pegou um documento jurídico e você não entendeu absolutamente nada, né? Isso acontece porque muitos desses documentos, sobretudo os contratos, né, eles são feitos por advogados
que não se preocupam muito se a pessoa que vai ler aquele documento e que não tem conhecimento jurídico, ela vai de fato entender aquilo que ela está lendo. É nesse contexto que entra o legal design, que é uma metodologia que nasceu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e aplica os princípios do design centrado ao usuário, né? Ou seja, pensar contratos e serviços jurídicos de um modo geral a partir da perspectiva de quem vai usar e entender aquele documento jurídico, que geralmente são pessoas sem formação jurídica. O legal design, ele não altera o conteúdo jurídico, mas ele transforma a forma pela qual o direito é apresentado, tornando ele mais acessível, funcional e compreensível. Nesse contexto do legal design, a gente também precisa falar do UX, ou experiência do usuário. No contexto geral, o UX, ele é um conjunto de percepções, sentimentos e reações que uma pessoa tem quando ela está interagindo com um produto, um serviço ou um conteúdo. Isso inclui a facilidade de uso, a clareza, a eficiência e até mesmo a parte do design, a parte estética dela. O UX, de forma geral, ele tem alguns princípios norteadores, como, por exemplo, hierarquia visual, né? Então, o que é mais importante, ele deve ser destacado primeiro. Tem a questão da usabilidade, ou seja, o sistema ou aquele conteúdo, ele precisa ser fácil de usar, mesmo para quem está acessando aquilo pela primeira vez. Precisa também ter acessibilidade, então todas as pessoas que acessarem ou interagirem com aquele conteúdo, produto ou serviço, elas precisam conseguir acessá-lo. E também a gente pode destacar a questão da clareza, ou seja, que as informações elas precisam estar dispostas de forma clara. Em relação ao UX, existem diferentes princípios, mas de forma geral, o que nós precisamos entender é que no contexto jurídico, né, ou seja, o UX jurídico, ele serve para garantir que a pessoa que interage com um documento jurídico, ela precisa entender, navegar e agir com facilidade. Sobretudo, para sair daquele modelo técnico cheio de termos em latim e expressões do juridiquês que as pessoas não entendem na grande maioria se elas não tiverem uma formação jurídica, para que a gente possa entregar um documento que ele cumpra a sua função com clareza, permitindo a compreensão pelo leitor daquele documento sem abrir mão da segurança jurídica. Nesse contexto também, nós temos o plain language, que é uma prática de escrever de forma clara, objetiva e compreensível, mesmo quando o assunto ele é técnico ou jurídico, que tem suas expressões muito próprias. Não se trata de simplificar demais ou de deixar um texto raso, mas de garantir que qualquer pessoa possa entender os seus direitos e deveres sem depender necessariamente de um advogado para traduzir o que está escrito dentro daquele documento. É nesse contexto que a inteligência artificial ela pode ajudar a reescrever cláusulas em linguagem simples e acessível, explicar termos jurídicos complexos e organizar o contrato aplicando princípios de UX. Pensando nisso, eu trouxe a cláusula de um contrato que tinha aqui no escritório de vesting. E aí percebam que esse contrato, ele está com uma linguagem mais rebuscada, mais truncada, mais difícil de você ler. Se é uma pessoa que não tem uma formação jurídica, ela não vai entender muito bem o que está acontecendo ali dentro. Então, é nesse contexto que a gente pode utilizar um prompt, né, um comando que é dado na inteligência artificial da sua escolha. Eu, particularmente, uso bastante o ChatGPT na versão Pro. Então, a gente traz ali um comando para ele reescrever essa cláusula, utilizando uma linguagem simples, clara e objetiva, ou seja, em plain language, com o objetivo de facilitar a compreensão por pessoas sem formação jurídica, sem alterar os institutos legais, nem modificar o conteúdo jurídico e os direitos envolvidos, mas
explicar ele para que ele se torne mais acessível, evitando ambiguidades, vícios redacionais ou jargões desnecessários que, inclusive, dificultam na hora da pessoa assinar aquele contrato, porque ela fica com dúvida, aí o contrato vai e volta várias vezes, aí fica aquela disputa até você assinar efetivamente o contrato, porque ficou alguma lacuna, alguma coisa não ficou clara ali dentro. Então, quando a gente consegue reescrever esse documento de uma forma mais acessível, a gente, inclusive, otimiza processos dentro de uma empresa, porque esse tempo que se perde de contratos indo e voltando, ou às vezes dificultando uma negociação, a gente consegue simplificar com a inteligência artificial aplicando esses conceitos de UX e de plain language. E aí, quando a gente faz essa revisão, a gente tem uma cláusula com uma redação revisada ali, né? E ela, inclusive, consegue trazer esses conceitos, ela vai explicar. Então, quando a gente está falando ali de um contrato de vesting, que é um contrato que envolve questões societárias, ele vai explicar o que que é diluição do capital social, ele vai explicar ali o que que é valuation. Então, para a pessoa, de fato, bater o olho e ela entender do que se trata. Então, além da gente ter uma cláusula que ela tem uma linguagem mais acessível para quem está lendo, a gente também consegue usar a inteligência artificial para que ela explique esses conceitos de uma forma muito mais direta e muito mais simplificada, e a gente consegue colocar ali, traduzindo esses conceitos dentro dos contratos, tornando eles muito mais simplificados e acessíveis para pessoas que estejam lendo. E aí, a gente também pode utilizar esses princípios do X nesses documentos jurídicos, como, por exemplo, para organizar as informações, né, aplicando os princípios do X, por exemplo, para que ele reestruture o contrato, priorizando uma ordem de leitura. Então, quando a pessoa bate o olho naquele contrato, o que que ela vai ver primeiro? Para que tenha uma sequência lógica, para que, de fato, as sessões elas tenham informações muito mais organizadas estrategicamente, para tornar de fato esse contrato muito mais funcional e centrado no usuário, obviamente sem comprometer a segurança jurídica. Também podemos usar a inteligência artificial para que ela traga clareza visual com blocos e sessões. Então, dá para a gente pedir para ela reestruturar o contrato, para, de fato, ter uma estrutura que facilite a navegação do leitor, né? Para que ele consiga analisar aquele documento de uma forma muito mais simplificada, destacando ali em negrito todas as informações sensíveis, como prazos, valores, datas e multas. A gente consegue, inclusive, manter o conteúdo, fazer uma disposição diferente de conteúdos. Então, por exemplo, sendo prazos em tabelas visuais, para que essas informações fiquem ainda mais interessantes de serem compreendidas para aquela pessoa que está lendo aquele documento. Outra forma da gente aplicar o X por meio da inteligência artificial é explicar os termos jurídicos, como na cláusula que eu trouxe de exemplo. Então, sempre que tem uma expressão jurídica que não é usual no dia a dia, a inteligência artificial ou ela vai explicar dentro da própria cláusula, ou ela vai trocar por uma outra palavra sem afetar a segurança jurídica daquele documento, mas, de fato, tornar a linguagem mais simples, sem usar o famoso juridiquês, né? Uma linguagem muito mais acessível. E também a gente pode aplicar o X por meio de fluxos de decisão. Então, a gente pode colocar num contrato um resumo, antes mesmo da pessoa iniciar a leitura daquele contrato, a gente pode colocar lá no comecinho ou no final, a depender da forma como você vai estruturar aquele documento, para que a pessoa ela tenha uma árvore de opções, para que ela tenha um FAQ com perguntas e respostas, um fluxograma, para que ela de fato entenda o que está acontecendo ali. Se eu quiser cancelar o contrato, o que vai acontecer? Acontece isso, tem multa, não tem. Você consegue estruturar isso de uma forma muito mais inteligente. E quando a gente está falando, por exemplo, de contratos de adesão, de companhias e questões mais complexas, a gente pode de fato ter esse formato mais visual. Ou quando a gente está falando de um aviso de privacidade, a grande maioria das pessoas ainda não entende exatamente o que é LGPD, o que são dados, e a gente pode utilizar a inteligência artificial para simplificar a forma pelo qual essas informações são dispostas. E aqui a gente tem um exemplo, né? Então, utilizando os conceitos de UX com a inteligência artificial, ele pode gerar ali um fluxograma,
por meio de um prompt ali que a gente vai utilizar dentro daquele contrato, no qual o usuário consegue ter acesso a informações claras a respeito desse contrato, o que que acontece em caso de encerramento, quais são as consequências. Tudo isso a gente consegue colocar de uma forma acessível e organizada, mantendo a responsabilidade jurídica, mantendo o nível de segurança, só que a gente dispõe essas informações de uma forma muito mais interessante, respeitando ali a questão da experiência desse usuário nos documentos jurídicos. Bom, agora a gente vai passar para a nossa segunda parte da apresentação para falar um pouquinho da inteligência artificial no contencioso. Pedro, fique à vontade. Agora é contigo. Ok, obrigado, Jennifer. Então, eu vou assumir aqui, eu vou tentar compartilhar a minha tela. Né? Realmente, Enquanto o Pedro fala, pessoal, só um comentário, né? Como é importante, né, a conexão entre algo que a gente só via em, em aspecto de sites, né, de experiências do usuário e tudo mais, trazendo isso para um arcabouço jurídico tão, tão mais antigo, né, que próprias ferramentas e tudo mais. Achei sensacional, Jennifer, parabéns pela sua explicação. ó, estou tentando compartilhar minha tela aqui. Eu não sei o que acontece com o meu computador. De vez em quando ele não compartilha o PowerPoint. Deixa eu tentar aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Um minutinho. Enquanto isso, posso fazer uma pergunta, Jennifer? Claro, fica à vontade. Dentro da tua experiência e dentro da tua dinâmica de atuação, o quanto que hoje representa essa questão da inteligência artificial em contratos, efetivamente, e o quanto que vocês já ganharam de escalabilidade em termos de resultado mesmo, assim, né? Tipo, olha, deixei de contratar um estagiário jurídico para utilizar uma IA. Dentro da minha operação, facilitou muito mesmo as nossas dinâmicas aqui. A gente consegue otimizar vários processos e entregar muito mais valor para o cliente. Porque essa questão da redação muito mais prática, da gente, de fato, ter uma linguagem muito mais acessível, principalmente porque a gente trabalha com negócios digitais, que já são pessoas que estão acostumadas com tecnologia e com uma forma diferente de atuar, a inteligência artificial traz isso. Então, tanto na otimização desses processos, para revisão de contratos de uma forma muito mais rápida, a gente conseguiu, de algumas horas para você revisar um contrato, você consegue fazer isso em segundos, né? De você conseguir alterar essas cláusulas, de você pensar de uma forma muito mais estratégica, quanto nessa questão de trazer mais valor mesmo para aquilo que a gente está fazendo, da gente conseguir trazer a tecnologia para o direito, para a gente pensar soluções voltadas para o direito digital. Pedro, fica à vontade. Jennifer, eu te enviei a apresentação. Você pode compartilhar para mim a tela? Eu vou pedindo para você passar, porque o meu computador não está compartilhando. Não sei o que está acontecendo com o meu computador. Isso já é de algum tempo. Realmente peço desculpas, pessoal. Eu acho que depois atualiza, acho que deve ter algum plugin aí que eventualmente você não conseguir compartilhar. Bora lá. Aí tá ótimo. Bora lá. Obrigado, viu, Jennifer? Obrigado, viu, Gladys, pela explicação. Então, pessoal, Vamos ver. é, eu trabalho mais no contencioso da advocacia, né? São 15 anos de prática e a minha área é mais... São áreas mais tradicionais do direito. A Jennifer está numa área muito mais moderna do que a minha. A minha área é basicamente criminal e civil, né? E, mas devido a 15 anos de advocacia, eu também atuo no trabalhista, atuo no tributário,
Então, o que eu penso é o seguinte: o direito é uma profissão muito tradicional, é uma profissão que envolve muitas questões de poder. Então, geralmente, as inovações, as inovações, elas demoram um pouquinho mais para chegar no direito, né? É uma área mais dogmática, mais fechada. Mas o que eu venho percebendo nos últimos anos é que essa tradição vem cedendo completamente. Hoje o direito está completamente, assim, a tecnologia tá tomando o campo do direito, né? E com a inteligência artificial não é diferente, né, pessoal? Especificamente quanto ao contencioso. O que que é o contencioso? É quando você vai lá no processo, você tem um processo da justiça, você está brigando com alguém. Isso é o contencioso, né? Então, a inteligência artificial aí, ela gera produtos interessantes para o direito. Ela facilita o trabalho do advogado, ela facilita a cognição de documentos, né? E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu não sei o que que vai acontecer, eu só sei que a gente vive uma revolução, tremenda, né? Então, para começar a falar um pouco do contencioso, a gente tem que trabalhar uma teoria que chama teoria dos jogos, né? Uma coisa é o que aconteceu na realidade, outra coisa é o que eu consigo provar. Ganha no direito quem prova. Infelizmente é assim. Nós não, assim, nós não evoluímos o suficiente para criar outra metodologia de resolução de conflitos que não essa, né? Então, o que você tem no contencioso é a teoria dos jogos. Então, você tem que ter uma estratégia, né? O advogado que atua no contencioso, ele tem que ter uma estratégia, principalmente porque do outro lado vai ter outro advogado com outra estratégia, e vai ganhar, não tenha dúvida quanto a isso, né? É como se fosse uma engrenagem, vai ganhar o que tiver a melhor estratégia, o que fizer os melhores movimentos. E pode ser justo, pode não ser justo, essa é a realidade. A IA, pessoal, ela pode auxiliar o advogado a construir estratégias, a formar novas possibilidades de cognição, a enxergar novas filigranas processuais. Ela é muito interessante nesse sentido. Pode passar, Jennifer, por favor. Então, pessoal, eu resolvi fazer uma exposição mais prática, né, para vocês entenderem o que está acontecendo no direito e no processo, como que a IA está tomando o direito, como que ela vai mudar a forma como o processo vai seguindo, né? Então, primeiramente, eu vou fazer uma metodologia aqui de construção de petições iniciais, também chamadas exordiais, né? Para quem não é do campo do direito, eu vou fazer uma metodologia de construção de exordiais utilizando a inteligência artificial, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o advogado, a metáfora aqui interessante eu não sei se alguém aí toca algum instrumento. O músico, quando ele ouve uma música, ele está com um violão ou ele está com qualquer instrumento, ele ouve, ele já tem uma ideia de qual tom tá aquela música. Ele tem uma ideia de qual região do braço do violão que tá, e ele consegue tirar o tom da música, né? Porque ele tem o ouvido treinado, ele tem uma técnica apurada. O advogado é a mesma coisa, né? Quando você tem um conflito e uma pessoa te procura para você processar alguém, o advogado, com o repertório de conhecimento jurídico, ele sabe mais ou menos onde está a questão e ele vai tateando, tateando, tateando. Então, a IA, nesse contexto, ela auxilia e muito
o advogado. Porque ela vai dar a possibilidade do advogado, em vez de pesquisar inúmeros tratados de teoria doutrinária, pessoal, assim, o direito civil é aquela coisa, assim, você quer estudar o direito civil inteiro, você vai ter que ler mais de 10.000 páginas, né? Então, a IA possibilita, a IA combina com o direito, né? O advogado já sabe, já tem uma técnica formada e ele vai fazer uma pergunta para a IA, que é a pergunta, eu chamo da pergunta do processo. Quem já tem um acesso à academia e está acostumado a fazer perguntas científicas, perguntas de pesquisa, sabe, é mais ou menos isso, né? O advogado ele vai fazer uma pergunta do processo para ver se o processo é cabível, se dá para fazer esse processo, ou se ele vai perder o tempo dele. Isso a IA ajuda, ele vai fazer uma pergunta para a IA com uma linguagem comum, sem o juridiquês. E, incrivelmente, é uma coisa que assim, impressiona. A IA consegue fazer raciocínios jurídicos muito bons, de alta capacidade, de alta complexidade. Você pergunta coisas de alta indagação para a IA e ela responde, né? Então, a metodologia que eu criei é a seguinte: você vai fazer essa pergunta do processo. Se for um processo trabalhista que envolve, digamos assim, danos morais, danos estéticos, você vai fazer, olha, mas quando a máquina que causou o acidente não tinha trava de segurança, isso é possível, essa ação é possível, essa ação enseja o dano estético, o dano moral, a IA incrivelmente vai te responder. Só que a IA erra, e no campo jurídico ela erra muito. Então, a metodologia que eu criei você não vai depender de apenas um IA. Você pode utilizar IAs de propósito geral, como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, mas você não vai usar apenas uma, porque você vai ficar muito sujeito a erros. Então você vai fazer essa pergunta para uma, e depois você vai confirmar com outras duas inteligências artificiais, né? E se as três inteligências artificiais que você consultou te direcionarem para aquele lugar e a resposta for negativa, provavelmente seu cliente não tem direito e você não precisa nem perder seu tempo, e nem o tempo dele, né? E aí é claro que você vai confirmar pelos métodos tradicionais da ciência jurídica, que é uma ciência social aplicada, utilizando a pesquisa da doutrina, né? 10.000 páginas, e a pesquisa da jurisprudência, né? Mas confirmar é mais fácil do que estar nesse labirinto de doutrina jurídica. Então, olha como que a IA facilita o trabalho, né? Agora, e se a resposta for positiva, né? Pode passar, Jennifer. Então, você vai fazer essa pergunta. E a pergunta pode ser positiva, a resposta pode ser positiva ou negativa. Se ela só for negativa, você não vai perder o seu tempo, e nem vai fazer o cliente perder o tempo dele, nem o juiz perder o tempo dele, nem o promotor perder o tempo dele, entendeu? Você vai racionalizar, a atividade jurídica você vai racionalizar. De uma maneira que você precisava de 5 horas para estudar isso. Hoje você vai precisar de muito menos, porque a IA ela vai te colocar o tom da música. Ela vai te propiciar achar o tom da música de maneira mais fácil, né? Agora, alguns cuidados a gente tem que ter, né, para a gente zelar pelo cliente, zelar pelos direitos. Não pode jogar os dados do cliente, os dados sensíveis do cliente lá no chat GPT. Por favor, não faça isso. Vamos tomar cuidado com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Jamais, em nenhuma hipótese, colocar dados pessoais do cliente na internet, né? Isso não pode acontecer. Pode passar, Jennifer. E quando a resposta é negativa, como eu falei,
vai lá e consulta mais duas outras IAs, né? Se as outras duas IAs confirmarem, provavelmente seu cliente não tem direito e você vai fazer uma conferência pelos métodos tradicionais, doutrina e jurisprudência. Vai demorar muito menos se você usar só doutrina e jurisprudência. E se confirmar, olha, seu cliente não tem direito, não vamos perder tempo. Pode passar, gente. Agora, e se a resposta for positiva, o que que você vai fazer? Se a resposta for positiva, você tem um bom, uma boa questão. Você tem uma boa perspectiva para entrar no processo, para entrar na lide, para entrar na luta, né, pessoal? A advocacia é luta. É igual o jogador de futebol, que ele fica concentrado uma semana para chegar no domingo e jogar a partida e enfrentar o outro time. É a mesma coisa com a advocacia, né? Então, se você tem uma resposta positiva, você já entra mais empoderado na luta, né? E aí, o que que você vai fazer? A minha metodologia é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é anexar a documentação que você tem, né? A documentação é o que resolve o processo, é a prova que resolve o processo. Então, você vai perguntar aí, você vai, você vai indagar aí, essa documentação é suficiente? Geralmente o advogado sabe isso, pessoal. Mas algumas justiças mais especializadas, por exemplo, a Justiça do Trabalho, é um inferno a questão documental. Você assim, para provar os depósitos do FGTS, tem que ser aquele documento que eles querem, senão eles não aceitam, né? Então, é bom você perguntar para a IA sobre essa documentação. Pode passar. Aí você perguntou a documentação, você tem uma tese bonita, positiva, a IA já falou, a doutrina já falou, você tem uma documentação robusta. Aí o que que você vai fazer? A IA vai escrever a petição por você? Não, ela não vai. Pode chegar outra pessoa aqui dizer, a IA consegue escrever recursos especiais, recursos extraordinários, petições iniciais. Na minha opinião, ela não consegue. Você pede para ela escrever, escreva um exordial, ela escreve mal, né? Pelo menos as mais gerais ela escreve mal. Então, não é assim que faz, pessoal. Não é. Isso é uma atividade científica, ela depende do advogado. Ela depende de um treinamento técnico. Então, você vai escrever. Você vai escrever a sua petição inicial, ah, dos aspectos principais. Quais são os aspectos principais da petição inicial? É a história que você vai contar para o juiz. É isso que é isso que é principal na sua petição inicial. É o que você vai contar para o juiz. Então, no mínimo, quanto aos fatos, é você que tem que escrever, entendeu? E quanto aos principais aspectos do direito, é você que tem que escrever. E você vai fazer um trabalho acabado, bem feito. E você vai escrever a petição nos aspectos fáticos e principais de direito. E quando ela estiver bonita, formatada. Aí você pode utilizar aquela questão que a Jennifer falou, você pode utilizar a questão do UX, do Visual Law, do Legal Design, que são coisas maravilhosas, o documento fica maravilhoso. Aí você vai salvar em PDF e você vai anexar na IA, né? Você vai anexar na IA e você vai utilizar um prompt específico, que é esse que eu vou falar para vocês aqui. Avalie essa exordial, identifique pontos fortes e fracos, propunha alterações para aprimorar a argumentação e, se possível, simule possíveis objeções da parte contrária ou como a jurisprudência poderia interpretar certos pontos. Dê notas. E aí sua vida vai mudar, né? Pela minha experiência aqui no contencioso, a IA ela tem maior eficácia do que uma banca de mestrado para fazer isso. Do que uma banca de qualificação, uma banca de doutorado, né? Ela vai lá e fala exatamente onde sua petição está ruim, onde sua petição pode melhorar, onde a sua petição está fraca, onde sua argumentação jurídica está fraca. Então ela te dá o caminho das pedras,
Ela te dá o caminho das pedras. E aí você, com base nessas informações excelentes, nessas propostas excelentes, você vai alterar a sua petição e você vai seguir o que a IA está falando. Você, tecnicamente, você sabe, olha, isso está correto. Você faz esse ajuste fino, e você vai seguir, você vai melhorar a sua petição. Pode passar, gente. Aí depois que você melhorar a sua petição, você vai de novo salvar em PDF e anexar na IA e pedir para ela avaliar de novo, né? Aí ela vai te dar uma nota final, né? Provavelmente com as alterações, sua nota vai subir. Aqui no meu escritório, a gente faz o seguinte metodologia. Menos de 8 a gente nem envia, né? Você só começa a ter possibilidade de enviar se for mais de 8, né? Às vezes a gente trabalha com prazo, pessoal, assim, tipo, não sei se vocês conhecem advogado, prazo para contestar e recorrer não dá para perder, não pode perder. Não tem jeito. Se perder, ferrou, entendeu? Não pode perder. Então, às vezes, não dá tempo, porque então a gente tem que colocar no mínimo 8 para deixar a petição inviável, né? Agora, se você tiver um tempo maior, você vai tentar transformar ela em 9, em 10, né? E E aí vem outra questão que é interessante da IA, né? Porque ela não vai escrever a sua petição, não tem jeito, o advogado ruim não vai ter salvação com a IA. O advogado que é fraco tecnicamente, a IA não vai salvar ele, né? Ah, mas, porque é ele que vai ter que escrever. Agora, certas partes da petição são sempre aquelas partezinhas chatas que o advogado já está. Ele não aguenta mais, não aguenta mais escrever, como um capítulo da repercussão geral, que é uma coisa lá para mandar lá para os ministros do Supremo, de recurso extraordinário, ou então um capítulo da transcendência, para mandar lá para Brasília, no TST, né, no Tribunal Superior do Trabalho. Se a IA já tem os dados do processo, se a IA já tem a argumentação, você já deu os dados para ela, aí sim, agora você pode falar, escreva para mim esse capítulo, escreva para mim 2 parágrafos. Incrivelmente ela vai escrever e vai escrever melhor do que você, né? Então, é uma coisa que facilita demais, pessoal, é uma metodologia que facilita demais. E aí você tem uma petição de 35 páginas, você já está exausto e precisa colocar um capítulo, você vai e coloca para mim. Entendeu? Você vai fazer isso. No finalzinho, quando a sua petição já estiver ótima, tal, você vai acrescentando os capítulos coadjuvantes. Fatos, não. A IA não vai escrever fatos. Quem escreve fatos é você. Você vai colocar a questão coadjuvante. Entendeu? Pode passar, gente. E aí, ah, o advogado atuando pela parte ré é a mesma coisa, né? Se ele está atualizando atuando na parte ré, o que que ele vai fazer? Ele vai comparar a petição inicial do outro advogado. Ele vai pegar a petição do advogado e vai jogar lá na IA. E aí ele vai utilizar os prompts, né, pessoal? Ele vai falar, olha, IA, por favor, analise essa lei exordial, identifique e explique os pontos fracos e proponha ideias para a contestação. E ela vai te propor ideias maravilhosas, né? E aí os próximos passos são semelhantes aos passos que eu descrevi anteriormente. Pode passar, Jennifer, por favor. Então, no contencioso é basicamente isso que a IA vai te ajudar, mas é claro que ela pode te ajudar em muitas outras coisas. Por exemplo, no momento da audiência, que é uma das tarefas mais difíceis que um advogado pode ter. Não se enganem, pessoal. Audiência na justiça é terrível. Vocês já viram na televisão, quem não é advogado, vocês viram lá o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes. Imagina o que é sentar na frente do juiz, né? Eu não sei se vocês já tiveram
experiência, não é uma coisa fácil, principalmente quando tem testemunha e o advogado vai lá, conversa com a testemunha senta na frente do juiz, fica nervosa e faz tudo errado, né? Então, a IA pode auxiliar também na audiência, para ela direcionar as perguntas que o advogado vai fazer para as testemunhas e para as partes nos depoimentos pessoais, né? Para direcionar, para extrair o máximo da cognição e para conseguir coletar o máximo de provas, né? Então, basicamente, a IA pode ajudar em todo o contencioso, em todo o contencioso. Ah, então, eu termino aqui do contencioso e vou para o marketing jurídico. Jennifer, você quer falar um pouquinho do marketing jurídico? Depois você passa a palavra para mim de novo? Falando Eu acho que rapidamente sobre o marketing jurídico, que estava falando, estava mutado. Bom, sobre o marketing jurídico, a advocacia ela tem limitações pelo Código de Ética da OAB, então existem muitas restrições à publicidade em geral para o advogado, e a inteligência artificial ela pode nos auxiliar nisso, né? Criando conteúdos e ajudando no posicionamento do advogado, respeitando as restrições do Código de Ética. Eu utilizo muito a inteligência artificial para a geração de conteúdo estratégico nas redes sociais. Então, produção de conteúdo no Instagram, no TikTok, para que ela possa construir roteiros de vídeos, respeitando os limites do código de ética, e como um social media em geral, postagens que a gente pode utilizar ela, fazendo tanto um cronograma de postagens, quais conteúdos podem ser feitos, e de fato respeitando ali as limitações do código de ética. E eu sei que o Pedro utiliza para blog, né, Pedro? Perfeito, Jennifer. O que é importante na questão do marketing jurídico? A gente, na advocacia, a gente é como se a gente tivesse as mãos amarradas para fazer marketing, né? Não me pergunta por que é assim. Nós estamos numa profissão muito tradicional, né? Então, a OAB entende que o advogado ele não pode mercantilizar. Ele não pode aviltar a profissão. Então, ele não pode se vender, né? Essa coisa assim, ah, ganhe sua causa, congêneres, marque sua consulta, essas coisas. Advogado não pode fazer isso. Advogado não pode fazer isso. Só que o advogado é aquela coisa, pessoal. Ele, para virar advogado, ele tem que ler 10.000 páginas de tratado de direito civil. Ele não vai ter tempo de ficar estudando design. Não vai. A Jennifer está estudando agora, né, Jennifer? Porque agora está virando um especialista em UX, Visual Law. Mas geralmente o advogado não tem esse tempo, né? Então ele vai chamar uma pessoa para fazer o site dele, a landing page dele, né? E aí a pessoa vai fazer e vai colocar essas coisas, marque sua consulta, marque isso, marque aquilo. E aquilo ali vai ser extremamente cafona, qualquer, assim, se a OAB ver, a OAB vai intervir, né? Então, o que a inteligência artificial é interessante nesse sentido? O advogado controla o próprio site, o próprio portfólio. A inteligência artificial é brilhante nesse caso. Você joga lá o trecho. Isso é, isso é de mau gosto para a advocacia em termos da propaganda. Ela vai te responder assim, categórica. Pode tirar. E você escreva essa mesma frase de uma maneira que não vá infringir o código de ética da OAB. Ela vai lá, escreve, você vai e coloca no seu site, né? Então, a inteligência artificial é brilhante para isso. E a outra coisa que a inteligência artificial ajuda com relação ao marketing jurídico é com relação ao blog. Ao blog. Todo advogado deveria ter um blog, eu acho, né? Não é, você não vai ser preso se você não tem um blog. Mas isso é interessante. O advogado, o instrumento de trabalho dele é a escrita. Ele tem que escrever, ele tem que mostrar para as pessoas que ele sabe escrever. Ele tem que escrever as ideias dele. Ele vai escrever as ideias dele a vida toda para convencer o juiz.
Então ele tem que escrever. E é uma oportunidade para escrever. É, a oportunidade para escrever é o blog, pessoal. É uma excelente oportunidade. Você não vai ter o rigor científico que uma petição inicial tem, que uma contestação tem, que um recurso especial tem. Você não vai ter o rigor científico que um artigo científico publicado numa revista de Qualizar tem. E você vai poder se expressar de uma linguagem comum, né? Você vai poder explicar para as pessoas, sem o juridiquês, quais são os direitos dela. E a IA é brilhante para isso. E a IA é brilhante para isso. E aí sim, pessoal, aí sim. Aí você pode falar, IA, escreva um artigo sobre isso. Né? E ela pode escrever para você, você vai reportando. Você vai reportando. Petição inicial, jamais. Jamais. Contestação, jamais. Na minha opinião, não. Né? E aí você vai alimentando seu blog. A cada experiência processual que você tiver, você vai e pega aquela questão e joga na IA. Pede para ela escrever um artigo, você vai recortando com a sua habilidade técnica, com a sua perícia técnica, e vai escrevendo artigos. Isso também é interessante para o marketing jurídico. Né? Então, finaliza aqui minha exposição. Isso aí. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu vi que a Agnes falou do lançamento da Jusiá, né? É, eu acompanhei também, bem interessante. E pensa só o tamanho do banco de dados que o Jus Brasil tem acesso, né? Então, sem dúvidas, é uma ferramenta aí muito bacana. E a tendência é que cada vez mais a gente tenha ferramentas de inteligência artificial focadas no direito, porque o direito no Brasil ele é muito grande, né? Tem muitas áreas, tem muito processo, tem muito advogado, então cada vez mais a gente vai ter tecnologias para esse setor que vai cada vez mais impactar a realidade do advogado, então não tem como a gente ignorar isso. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, mas eu tô curiosa. Tô curiosa para saber o que vai acontecer e, sem dúvidas, utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para facilitar o nosso trabalho e, mais importante, para facilitar a vida das outras pessoas, né? Porque o advogado, ele é uma ferramenta para atingir um determinado objetivo, principalmente para proteger o direito das pessoas. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente exerce a nossa profissão. Então, que a gente utilize a tecnologia para facilitar isso. Pedro, fica à vontade também se você quiser trazer mais alguma consideração. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente finaliza. Você foi excelente da sua consideração, Jennifer. É isso. A gente não sabe para onde a gente está indo, a gente tem certeza que está acontecendo alguma coisa, né? Que a IA está transformando, sim, o mundo jurídico, que é um mundo muito fechado, que é um mundo muito dogmático, né? Um mundo muito tradicional. Se a IA está transformando o mundo jurídico, imagina o que ela está fazendo nas outras áreas, né? O mundo jurídico sempre é o mais difícil de ser penetrado por novas tecnologias, né? Então, advogados podem se adaptar, porque o que a IA faz pela advocacia é algo incrível, algo incrível. É isso aí. Se alguém não tem mais alguma pergunta, não tem mais nenhuma consideração, a gente vai encerrar por aqui, então. Fica à vontade, Eduardo. Legal, pessoal. Parabéns aí. Conteúdo extremamente enriquecedor. Acho que traduz um pouco do momento ah, que a justiça brasileira vive também, né? Com votação para poder definir marco, né, da internet, marco de portais e sites, né? Então, no momento que as empresas também estão sendo colocadas no centro, né, da discussão. Então, acho extremamente enriquecedor tudo que vocês falaram até aqui. Bom, quero agradecer vocês pela participação aqui no nosso evento, né, mais uma vez. Agradecer a todos que estiveram aqui e participaram do evento com a gente. E convidar, né, para aqueles que não participaram, assistir o evento lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, obrigado a todos e eu desejo uma boa noite para vocês.